Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e também não esquece de ativar o sininho para receber notificações, sempre quando tiverem vídeos novos. Tem conteúdo novo aqui no canal todas as quartas e sábados, então ative esse sininho e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. No vídeo de hoje nós entenderemos tudo sobre a famosa Lei do Silêncio. Será que existe mesmo uma Lei do Silêncio? Para todo mundo que vive aí o drama de ter uma tranquilidade aí perturbada, e a saúde afetada e até mesmo a propriedade desvalorizada devido ao excesso de ruídos produzidos aí pela vizinhança barulhenta, sabe que existem algumas medidas jurídicas que podem sim contribuir para a proteção dos seus direitos. Imagine que depois de um intenso e cansativo dia de trabalho, após enfrentar às vezes horas no trânsito, você chega em casa e acaba perdendo sua noite de sono, por conta aí de um vizinho sem noção que resolveu dar uma festa, com som alto durante toda a madrugada. Ou então, gente, no caso daquele outro vizinho, que desrespeitando aí os horários de silêncio previstos pelas leis locais, decide aí promover uma verdadeira reforma no apartamento no meio do final de semana, atrapalhando aí seu merecido descanso com a família. Essas, gente, são algumas situações completamente comuns e muitas vezes responsáveis por desavenças graves entre vizinhos, sendo o principal motivo de polêmica a dificuldade de impor regras claras sobre o que é tolerável quando nos referimos à perturbação do sossego. E para acabar de vez com esse disse-me-disse, nada é mais justo que eu explicar tudo sobre os principais questionamentos sobre a Lei do Silêncio e também os seus desdobramentos jurídicos. Para ficar por dentro desse e também de tantos outros assuntos importantes que envolvem a relação das pessoas com os seus direitos, assista a esse e também a outros vídeos aqui do canal. E não esquece, já deixa seu like para não esquecer de deixar o like até o final do vídeo. Mas o que prevê a lei? Ao contrário do que a maioria das pessoas devem acreditar, gente, não existe uma lei do silêncio a nível federal para todos os estados. Isso porque normas de assunto local devem ser feitas por cada município. Eu já fiz um vídeo sobre as competências dos municípios. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar um card aqui para você assistir esse vídeo depois. Também aqui no link na descrição. Mas existem algumas normas em leis federais que eu vou falar para você. A Lei 9.605 de 98, por exemplo, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, faz a seguinte previsão no artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou também que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Poluição de qualquer natureza, gente, inclui poluição sonora, tá? O Código Civil tem o artigo 1277 que diz que o proprietário ou possuidor de um prédio, tem o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam ali. Por outro lado, gente, a lei de contravenções penais ela é bem mais incisiva ao abordar esse tipo de discussão. Em seu artigo 42, tipifica como contravenção penal perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos e provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem guarda, a pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Um mito bem comum também diz respeito a quem acredita que nós temos o direito de fazer barulho livremente até às 10 horas. Essa falsa ideia de que pode fazer barulho que quiser até às 10 horas surgiu porque normalmente os condomínios estipulam essa hora, nos seus regulamentos internos. Quando falamos do direito de propriedade, por mais amplo que seja o tema, é inevitável que existam aí restrições e limitações impostas
por interesses públicos ou privados. Não basta o interesse social em torno da propriedade, né, descrito nas nossas leis, mas a própria existência, né, de vários prédios próximos, vizinhança, coletividade. A disciplina urbana faz parte dessas restrições e qualquer interferência ao sossego alheio, mesmo que antes das 10 horas da noite, né, vai acabar sendo aí prejudicial. É preciso ressaltar, gente, que mesmo durante o dia os ruídos não podem ultrapassar um limite que atrapalhe, né, o sossego das pessoas. A Lei Estadual 9.505 de 2008, por exemplo, ela dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações em Belo Horizonte. Os limites de emissão de ruídos são: em período diurno, né, de 7h01 até as 19 horas, pode até barulhos de até 70 decibéis. Em período vespertino, né, de 19h01 até às 22 horas, podem até 60 decibéis. E em período noturno, entre 10h01 e até 11h59, podem 50 decibéis. E entre as 0 horas e até 7 horas da manhã, podem até 45 decibéis. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, é admitido até as 23 horas o nível correspondente ao período vespertino de 60 decibéis. Os serviços de construção civil não passíveis de confinamento que adotarem medidas de controle sonoro no período compreendido entre as 10 horas e as 17 horas não podem ultrapassar 80 decibéis. Os serviços de construção civil com geração de ruídos dependem de autorização prévia do órgão municipal competente, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando executados nos seguintes horários: aos domingos e feriados, em qualquer horário, aos sábados e dias úteis em horário vespertino ou noturno, os estabelecimentos e atividades que provocam, né, poluição sonora e perturbação ao sossego público, como casas noturnas e também de show, estão sujeitos aí a medidas eficientes de controle, como a implantação de tratamento acústico, restrição de horários de funcionamento, restrição de áreas de permanência de público e contratação também de funcionários responsáveis pelo controle de ruídos provocados aí pelos seus frequentadores, e também a disponibilização de estacionamento coberto a seus frequentadores. Note que, embora haja diferenciação entre o limite de ruídos ao longo do dia, essa história aí de que antes das 10 horas a algazarra está liberada não passa aí de um mito. Como funciona a Lei do Silêncio pelo Brasil afora, gente? A popular Lei do Silêncio é exercida e legislada aí normalmente pelos órgãos municipais, sendo encontrada aí pelas leis orgânicas, né, dos municípios e também pelos códigos de conduta de cada cidade. Dessa forma, a lei vai variar muito, gente, de município para município. Seguindo aí o exemplo da cidade de Belo Horizonte, como já sabemos, lá a lei que proibiu a perturbação do sossego alheio é a Lei 9.505 de 2008, regulamentando norma existente no Código de Posturas do município. Na minha querida cidade do Rio de Janeiro, a Lei do Silêncio é a número 126 de 10 de maio de 1977, na verdade, é uma lei estadual que serve para estabelecimentos comerciais e residenciais. Por aqui, constituem-se infrações os ruídos que ultrapassem 85 decibéis, alcancem níveis de som superiores aos considerados normais pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, os produzidos por buzinas, anúncios, propagandas e também viva voz, os feitos em casas e apartamentos por animais, aparelhos de rádio, televisão e reprodutores aí de som. Os provocados por bandas, conjuntos musicais, amplificadores de som, também os sons de bombas, mosteiros, foguetes, os ocasionados por ensaio ou apresentação de escolas de samba entre 0 horas e 7 horas da manhã, com exceção dos domingos, feriados e também nos 30 dias que antecedem o carnaval, quando o horário permitido é livre. No município de São Paulo foi criado o Programa Silêncio Urbano, ou PSIL, conhecido, instituído aí pelo Decreto 34.569 em 94. A proposta desse programa é limitar sons e ruídos estridentes que possam
provocar o incômodo e interferir na saúde e no bem-estar das pessoas. Contudo, gente, essa lei acaba não sendo totalmente eficaz, já que não leva em consideração os ruídos produzidos dentro dos domicílios. De acordo com a legislação, o PSIL está autorizado a fiscalizar apenas locais confinados, como bares, boates, restaurantes, salões de festas, templos religiosos, indústrias e até mesmo obras. Já no Distrito Federal, o desrespeito aos limites de barulho pode ser punido com advertência e multas, que variam entre R$20 até R$200.000, de acordo aí com a gravidade do caso. O estabelecimento que descumprir a Lei Distrital 4.092 de 2008 pode ainda ser embargado, interditado e até ter a sua licença de funcionamento cassada. A lei estabelece limites diferentes para o período do dia, que vai das 7 horas da manhã até as 22 horas da noite. E o período da noite, onde os limites são menores, indo das 22 horas até as 7 horas da manhã. Nos domingos e feriados, entre as 22 horas da noite até 8 horas da manhã. Mas você vai se perguntar: mas Michele, como é feita a fiscalização? Na maioria dos estados, a Polícia Militar tem o dever de fiscalizar o cumprimento da lei. Por conta disso, se alguma festa estiver extrapolando no barulho, poderá ocorrer uma visita do policial militar, que vai solicitar que os ruídos sejam reduzidos. Entretanto, como também existem essas leis e programas municipais que regem a questão do barulho, as reclamações também podem ser feitas à Guarda Municipal, que, dependendo da cidade, poderá participar das autuações. De acordo com um memorando elaborado pelo Estado-Maior da Polícia Militar de Belo Horizonte, por exemplo, o primeiro procedimento policial é o de orientar o possível perturbador para que ele encerre o incômodo, sob pena de algumas medidas mais rigorosas. Compete à Polícia Militar verificar a existência de alguma contravenção penal de acordo com o caso específico, lavrando o boletim de ocorrência e encaminhando o autor do fato e a vítima à delegacia de polícia, onde será registrado o termo circunstanciado de ocorrência para posterior remessa ao juizado especial criminal competente, por se tratar de uma conduta denominada como de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo, gente, nada mais é do que um conceito jurídico que tem por objetivo determinar quais são os crimes de menor relevância, com ações julgadas e processadas pelos juizados especiais criminais ao invés das varas criminais. São infrações de menor potencial ofensivo, principalmente as que possuem penas com menor duração. Agora vamos ver, gente, como funciona a questão do silêncio dentro dos condomínios. Por diversas vezes, gente, os síndicos se encontram em complexas situações de mediação de conflitos na convivência entre os moradores, até o momento que os envolvidos acabam ultrapassando os limites das relações cordiais, não sendo aí raros os conflitos verbais e até mesmo conflitos físicos. Isso se dá pelo fato de que, na maioria das vezes, os envolvidos em discussões condominiais não possuem conhecimento jurídico necessário para se posicionar de forma responsável diante de questões relacionadas a barulho e a perturbação. As normas condominiais, que são ditadas nas assembleias dos condomínios, estabelecem regras mais detalhadas sobre os ruídos, principalmente em horários específicos e também durante os finais de semana. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera que sons acima de 50 decibéis já começam a afetar negativamente a saúde humana. Esses ruídos exagerados podem gerar consequências como insônia, estresse, depressão, perda de audição, aumento da pressão arterial, agressividade e dores de cabeça, e agindo de maneira distinta em cada organismo. Em casos mais graves, como já sabemos, é preciso de fato envolver a polícia, e a utilização de um livro de ocorrência, no condomínio pode auxiliar na reunião de provas sobre os fatos ocorridos, colaborando com o restabelecimento da ordem junto ao condômino infrator ou até mesmo na justiça. Mas o que pode ser feito? Dependendo da gravidade de cada situação concreta, o barulho excessivo gera danos morais e materiais
por conta de prejuízos à saúde física e psicológica do perturbado. Dessa forma, no momento em que alguém perder completamente o limite do bom senso e a lei local ou também as regras do condomínio, quem se sentiu ofendido tem todo o direito de ajuizar uma ação civil com o intuito de fazer cessar o barulho e também pedir uma indenização por danos morais ou materiais. Haverá danos materiais caso haja demonstração de prejuízo material devido ao barulho excessivo. Para que essa ação civil siga adiante de maneira mais correta e eficaz, a prova do barulho excessivo pode ser feita através de provas testemunhais, gravações de vídeos ou áudios que comprovem o excesso, boletim de ocorrência, entre outras maneiras. Vale a pena, gente, destacar que nos juizados especiais não há obrigatoriedade de contratar um advogado, em casos até 20 salários mínimos. Por se tratar de uma questão delicada, dispensar um advogado pode conduzir à falta de comprovação do fato da forma mais correta, pois o conjunto de provas precisa ser farto e comprovado de maneira habilidosa. Então, gente, eu sugiro contratar um advogado para esse caso você possa, é claro. E a lei do silêncio em tempos de pandemia, como agir? Antes de eu continuar, gente, já deixa aquele like bonito para mim. Vocês pediram esse vídeo lá pelo meu Instagram e eu fiz, então aproveita e já curte ele. Para quem não me segue também no Instagram, vai lá e passa a seguir. Infelizmente, a compreensão, a tolerância e o bom senso são valores que nem sempre são levados em consideração nesse período de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. Com mais horas de dentro do lar devido à quarentena, os ruídos tendem a crescer. Por outro lado, quem está em home office precisa de silêncio e concentração para trabalhar. Há também, gente, quem se recuse a parar obras particulares ou insista na manutenção do uso de áreas comuns como academias e quadras, dentro do condomínio. A desobediência ao regime interno de um condomínio pode levar o infrator à justiça e esse é o momento de respeitar o direito do vizinho. Fala baixo, abaixar o som, evitar festas. É a velha máxima que diz que o direito de uma pessoa termina onde o da outra pessoa começa. Em casos de perturbação ao sossego durante a quarentena, o aconselhável é que a primeira medida a ser tomada seja por meio do diálogo entre os vizinhos, explicando os motivos do incômodo. Se não der certo, o recomendável é entrar em contato com o síndico ou com a portaria para que converse com o outro morador. Se a ação continuar se repetindo constantemente, é preciso considerar a aplicação de uma multa. E como última medida, o morador ou o condomínio tem o direito de chamar a polícia e eventualmente movimentar o poder judiciário. A partir do entendimento de que deve ser garantida a possibilidade de descanso de todos os moradores, sob pena de punição a quem violar o sossego dos vizinhos durante a quarentena, a 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar que proíbe um morador de promover festas com aglomeração de pessoas e barulho excessivo em seu apartamento. Eu comentei sobre esse caso lá no Instagram, onde eu comento diversas decisões judiciais. O edifício entrou na justiça depois que as medidas extrajudiciais cabíveis, que foram advertência, multa, intervenção policial, não foram suficientes para fazer o morador cumprir as normas condominiais. Tem muita gente que de fato acha que o direito de propriedade ele é um direito absoluto. Gente, não é direito absoluto, tá? Então tem que respeitar a coletividade, tem que respeitar os outros moradores. Um morador que esteja de fato incomodando muito os seus vizinhos pode, inclusive, na justiça, ser obrigado a vender o seu apartamento. Então, o direito à coletividade, o sossego, é importante, gente. Além disso, o desembargador responsável pelo caso reiterou que o tráfego de pessoas pelo condomínio, bem como a aglomeração, só aumentam o risco dos moradores de contrair o coronavírus. Por unanimidade, a Câmara concedeu a tutela de urgência sob pena de multa diária de 5 mil, limitada a 30 dias. O condomínio também está autorizado a suspender a entrada de visitantes no apartamento do réu durante a quarentena. Nós chegamos ao ponto em que foi necessário a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro de criar mais um canal de comunicação com o cidadão. Agora as reclamações ao Disque Aglomeração
podem ser feitas pelo WhatsApp, que vai aparecer aí na tela para vocês olharem. Basta cadastrar o número no seu celular. Uma mensagem automática aparece com o menu de opções disponíveis, onde você pode indicar a concentração de pessoas, tumultos inadequados e barulhos incômodos. Além de denúncias para o Disque Aglomeração, o WhatsApp também atende pedidos de remoção gratuita de entulho de obras residenciais e também a remoção de bens inservíveis, que são mobiliários, eletrodomésticos, fora de uso que não servem mais. No final das contas, o que deve ficar claro, gente, é que ninguém pode se utilizar da sua propriedade de modo que prejudique o sossego daqueles que estão próximos. Vamos pensar no coletivo, né, gente? Em seu planejamento, esteja atento às leis do município quanto à perturbação do sossego alheio. E pense também em alternativas de minimizar o ruído, caso seja necessário. Procure especialistas em vedação e isolamento acústico. Se você é uma pessoa que fala muito alto e está incomodando aí seus vizinhos, pensa que você está incomodando e pensa em fazer esse isolamento acústico nas paredes do seu apartamento ou da sua casa. Se a reclamação acontecer, o melhor a fazer, gente, é respeitar a ordem da Polícia Militar e diminuir os barulhos para evitar maiores problemas no futuro. Não deixe que o barulho excessivo prejudique a sua festa e também o trabalho e o descanso dos outros. E o mais importante, gente, tenha calma, e pensa na boa vizinhança. Quando você for o incomodado, corra atrás dos seus direitos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, também compartilha com os amigos, com a família. E comenta aqui pra mim se você tem algum problema com um vizinho barulhento, se você conhece algum vizinho que faz barulho excessivo. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!